Olá, meninos do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula à distância, torcendo para que a gente volte o mais rápido possível. Quinta-feira a gente está com vocês ao vivo, ok? Nós vamos para a segunda parte do capítulo Doenças Transmissíveis. Como sempre, eu divido o capítulo em duas partes. A gente já viu a primeira parte, agora a gente vai ver a segunda, ok? Para que a gente comece a nossa aula, eu quero fazer uma rápida revisão a respeito do Aedes aegypti, que foi da aula anterior sobre vírus. A gente hoje vai ver doenças causadas por protozoários, doenças parasitárias. Mas eu quero fazer essa revisão porque eu queria que vocês entendessem bem a diferença das três doenças que o Aedes aegypti provoca, que é dengue, zika e chikungunya. Eu quero que vocês entendam bem direitinho as diferenças, para que não tenham problema no decorrer das nossas aulas, e na hora da prova vocês terão que saber essas diferenças básicas. É cada vez mais preocupante a situação do nosso país frente às doenças transmitidas por esse inseto. O Aedes aegypti ele acabou se transformando no inseto portador de vírus extremamente perigosos. Neles estão inclusos as três doenças que a gente vai ver de uma a uma. O número cada vez maior de casos de dengue, chikungunya e zika preocupa muito a população e as autoridades. Além disso, o problema todinho é que o inseto, o Aedes aegypti, contaminado de Zika vírus, que é um vírus extremamente, pode ser mortal, mas se ele não mata, ele provoca problemas, eles podem picar as mulheres grávidas, onde essas mulheres vão transmitir esse vírus para os bebês que estão em desenvolvimento, e ele vai se alojar no cérebro do bebê, provocando microcefalia, que é o cérebro extremamente pequeno, microcérebros. Eles estão relacionados com a Zika e deixaram toda a sociedade em alerta, buscando formas eficazes de combater esses mosquitos, por conta do grande número de casos de microcefalias que apareceram no nosso país. A dengue, a primeira delas. A dengue é uma doença muito conhecida pela população por conta da divulgação feita na mídia e por órgãos de saúde pública. É uma virose, tá? Uma virose causada pelo vírus que é transmitido pela picada do Aedes aegypti. O mosquito não causa a doença. Quem causa a doença é o vírus que está dentro dele. Ele não adoece, ele não é um ser humano, ele não provoca a doença, ele é o condutor do vírus através de sua picada. Os sintomas mais comuns são febre alta, mal-estar, muito cansaço, porque ele ataca os músculos, dores de cabeça intensa, dor nos olhos que vocês não conseguem nem apertar, dores nos músculos e articulações, além de vômito e vermelhidão no corpo. Pessoas com suspeita de dengue têm que ter muito cuidado e procurar atendimento médico imediato. Por quê? Porque logo que ela começa a se manifestar, a gente não sabe se ela é uma dengue comum ou uma dengue hemorrágica. A dengue comum, ela vai precisar apenas de repouso absoluto e muito líquido, mas se for a hemorrágica, ela pode ser mortal. Além de repouso e reposição de sais, de líquidos, o médico pode indicar algumas medicações para baixar a febre, mas, porém, é só o médico que pode prescrever, pois essas medicações podem conter produtos químicos dentro, como ácido acetil salicílico, que é extremamente hemorrágico. Se a dengue já é hemorrágica e tomar um diluidor de sangue, pode acelerar a hemorragia, pode ser mortal, ok?
O mosquito é apenas o vetor, ele é o condutor da dengue e ele põe ovos em água parada. Isso quer dizer que é o mosquito fêmea. Quem provoca a condução do vetor, do vírus, é a fêmea, porque é só ela que coloca ovos. O macho não coloca. É necessário ter alguns cuidados. A população não pode deixar água acumulada em vasos, garrafas e pneus, vocês estão vendo aí na ilustração do centro. É preciso também que, nas regiões mais atingidas pela dengue, sejam feitas campanhas de educação e conscientização da população com material educativo. Estamos vendo aí 2 panfletos conscientizadores, 2 panfletos que a população deveria ler e tomar muito cuidado lendo eles. Outra medida promovida pela saúde pública é o uso de produtos que matam larvas e insetos adultos. Que produtos são esses? Antigamente, muito antes, logo que a doença surgiu, se utilizava, se utilizava muito a água sanitária. Para cada tantos mil litros, 1 litro de água sanitária. Para cada litro, 1 gota, 2 gotas de água sanitária. Hoje sabe-se que o vinagre tem muita importância também na matança desses insetos. A gente não usa muito vinagre pelo fato do vinagre ter um gosto extremamente azedo, mas usando uma medida correta, ele é extremamente mortal para o Aedes aegypti fêmea. Comportamento do mosquito. Você já deve ter ouvido falar que o Aedes aegypti é um mosquito com hábitos oportunistas. Ele quer apenas uma oportunidade. É uma oportunidade de agir. Por que razão? Por qual razão? Porque ele é um mosquito doméstico que vive dentro ou ao redor de domicílios ou outros locais extremamente frequentados por pessoas. Tem hábitos preferencialmente diurnos, porque o movimento de pessoas noturno não tem muitos movimentos. Alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao amanhecer ou ao entardecer. Por quê? Ele pode também picar à noite? Sim, ele pode picar à noite, por ser um mosquito que vive perto do ser humano e ser oportunista. A sua presença é muito mais comum em áreas urbanas, porque na zona rural não tem tanto excesso de pessoas, e a infestação é mais intensa em regiões com alto número de pessoas, uma alta densidade populacional, principalmente nos espaços urbanos com ocupação desordenada. Não tem critério de ordenação, não é organizado. Lugares com multidões, onde as fêmeas têm muito mais oportunidade de picar as pessoas e se alimentar do sangue. Elas só se alimentam de sangue humano e dispõem muito mais de criadouros para desovar. Grandes manifestações, grandes acúmulo de pessoas, e essas pessoas depositam líquido de qualquer maneira, principalmente consumo de água, onde joga copo de qualquer jeito, garrafa de qualquer jeito, a mosquitinha fêmea vai lá, pica a pessoa, solta ovos, esses ovos são extremamente rápidos, e ela vai estar contaminada e vai fazendo população. Muito mais mosquitos fêmeas aparecendo no meio ambiente por conta de falta de cuidado, de ordenação. A infestação do mosquito é sempre muito intensa no verão, em função da elevação da temperatura e da intensificação das chuvas. Você sabe que no nosso estado, principalmente na nossa cidade, nós não temos chuvas de inverno, nós temos chuvas de verão, porque em janeiro é verão, devido à intensificação alta de temperatura, ocorre muita evaporação, e com isso aparecem as chuvas de verão, fatores que propiciam a eclosão dos ovos, a quebradura dos ovos, e o mosquitinho vai lá
para o meio ambiente, para atacar outras pessoas. Para evitar que isso aconteça, é preciso adotar medidas permanentes para o controle. Durante todo o ano tem que ter um controle, a partir de ações preventivas de eliminação de focos. Não procurar, não colocar a garrafa de boca para cima, procurar não guardar pneus velhos em casa, principalmente quem mora em casa, balde e material que usa nos domicílios. Isso aí, até nos apartamentos, vocês também têm, nós temos que ser fiscais disso aí, baldes com a boca para cima, bacias com boca para cima, orientar as pessoas que estão na nossa casa, no nosso apartamento, quanto a isso. O mosquito, como ele tem hábitos domésticos, a ação depende sobretudo do empenho da gente, tá? Da população, do ovo até a forma adulta. O ciclo de vida do Aedes aegypti varia de acordo com temperatura, disponibilidade de alimentos, quantidade de larva existente no mesmo criadouro. Tudo, se a gente não fizer uma campanha e se a gente não agir como nos ensinam, realmente vai ter uma superpopulação de Aedes aegypti e, por conseguinte, uma superpopulação de insetos contaminados e um grande surgimento de uma epidemia. Em condições ambientais ou favoráveis, após a quebra do ovo, após a eclosão, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta pode levar a um período de 10 dias, mais ou menos. Por isso, a eliminação de criadouros deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. Assim, o ciclo de vida do mosquito será interrompido. Dengue, chikungunya e zika, todas elas provocadas pelo mesmo mosquito, pelo mesmo vetor, porém, ela tem características diferentes. O problema maior é quando a zika, ela comete algum mosquito contaminado pelo vírus Zika, ele ataca mulheres grávidas, que a gente já falou, que o mosquito pode passar para o embrião e afetar o desenvolvimento do encéfalo, do cérebro, dentre outros problemas, e pode provocar microcefalia. Bom, vamos ver os principais sintomas. Na dengue, a febre está sempre presente e alta no início e de imediato. Na chikungunya, quase sempre presente, nem sempre tem febre. Ela é alta e de início imediato, se ela vier. Na zika, pode estar presente, porém, uma febre baixa. Problema da zika, ela é mais problemática nas mulheres grávidas. Artralgia, são dores nas articulações, quando a gente dobra o dedo, normalmente os dedos inchados, quando a gente dobra principalmente joelho e tornozelo, desculpe, chama-se artralgia. Na dengue, ela quase sempre está presente, as dores são moderadas. Na chikungunya é o pior caso, está presente em 90% dos casos e a dor é intensa. É a chikungunya que provoca inchaço nos dedos das mãos, que a pessoa não consegue nem dobrar. E na zika pode estar presente ou não, porém as dores são leves. As manchas vermelhas na pele, na dengue, pode estar presente. Na chikungunya, pode estar presente, se manifesta nas primeiras 48 horas, ou seja, normalmente a partir do segundo dia. E na zika, quase sempre presente, se manifesta nas primeiras 24 horas. Prurido, que é coceira no corpo, a pessoa fica sentindo um mal-estar, tipo umas picadinhas e coceira. Na dengue, pode estar presente de forma leve, pode estar presente em 50% a 80% dos casos de forma leve, e na zika pode estar presente, porém, de maneira leve ou intensa. Vermelhidão nos olhos, na dengue não acontece, não aparece, são as diferenças que a gente sabe se é dengue, chikungunya ou zika. Pode estar presente na chikungunya ou na zika, com dores, tá? Dores intensas nos olhos que você não consegue nem apertar.
Doenças emergentes, vírus, bactérias circulam em animais ou populações humanas que vivem em áreas isoladas ou no contato com outros grupos. Pode se espalhar para outros locais, sim, são doenças que podem aparecer. Por isso são chamadas de emergente, pois saem ou emergem do seu ambiente natural e espalham-se por todas as áreas de onde não eram conhecidas. As doenças emergentes podem surgir quando uma população entra em contato com animais silvestres, portadores dos vírus ou outros agentes patogênicos, devido à destruição do habitat desses animais e à ocupação deles por populações humanas. Agora nós vamos ao nosso assunto de hoje, que são doenças causadas por protozoários. São doenças chamadas de doenças parasitárias. Os protozoários, eles podem vir de várias maneiras. Eles podem ser ciliados, pois eles possuem cílios. Esses cílios têm esses movimentos e servem para se locomover e para capturar alimentos para eles se nutrirem. Eles podem também aparecer em forma de pseudópodes. Pseudópodes é o que a gente chama de falsos pés, que tem a função, ele se movimenta assim, ele tem a função de se movimentar, mas também esses falsos pés podem fechar com o alimento dentro e capturar para sobreviver. E eles podem possuir flagelos. O flagelo não tem a ação de capturar alimentos, a ação dele é apenas de se movimentar, ok? Protozoários flagelados, causadores de doença. O primeiro exemplo aí, a Giardia intestinalis, que provoca giardíase, Trichomonas vaginalis, que provoca tricomaníase, Trypanosoma brucei-gambiense, que provoca a doença do sono. Esse tripanossoma, ele ataca uma mosca, e essa mosca é chamada de tsetse, e ela é o vetor, né, a mosca, que ela está contaminada com tripanossoma, e ela ataca as pessoas provocando sono intenso que pode ir até a morte. Outro flagelado é a leishmania, que provoca a leishmaniose, que é popularmente chamada de calazar. A gente vai ver todas essas doenças aqui a partir de agora. Doenças também causadas por protozoários. Alguns são parasitas e causam uma série de doenças em seres humanos. Muitas delas são endêmicas, ou seja, surgem só naquele local de maneira rápida. Algumas dessas doenças são causadas por picadas de mosquito, como a malária e a leishmaniose. Outras doenças são causadas por picada de percevejo, como é o caso da doença de Chagas. Existem também doenças provocadas por alimentos ou água contaminada, açudes, lagos ou rio parado, a amebíase e a toxoplasmose, e ainda aquelas provocadas, doenças parasitárias provocadas por contato sexual. Vamos para frente. Está aí a doença do sono. Ela é chamada de doença do sono ou tripanossomíase humana africana. Não conhece ainda, não se conhece essa doença ainda no Brasil, se conhece mais para o lado do sul da África. É uma infecção parasitária causada pelo tripanossoma brucei. Esse tripanossoma, ele se aloja dentro da mosca tsetse, tá aí o nome dela, e ela não adquire a doença, ela fica transmitindo para as pessoas através de sua picada. A doença atinge áreas rurais em cerca de 36 países da África subsaariana, na região mesmo de Saara, é por isso que no Brasil não existe esse tipo de mosca, não ocorre no Brasil, mas pode afetar pessoas que foram para lá, para a África, e voltaram para o Brasil. Se acontecer algum caso de tripanossomíase africana, ou doença do sono, em pessoas brasileiras no Brasil, é porque foram lá e já voltaram doentes. A infecção ataca o sistema nervoso central e, devido a alguns sintomas neurológicos, pode ser fatal se não for controlada.
Os tipos são classificados de acordo com a subespécie de parasita envolvido na infecção. Também são divididos de acordo com os territórios endêmicos, sendo que Uganda é uma cidade da África, né, um estado, é o único país africano que apresenta os dois tipos. Uganda é um país extremamente populacional e a mosca ela tem muita atividade. É perto de Uganda e adjacências. Por isso que é um país com muita incidência de casos de doença do sono. Alguns protozoários parasitas causam séries de doenças em seres humanos. Muitas delas são endêmicas. Algumas dessas doenças, leishmaniose e malária. Leishmaniose é o calazar, malária é a doença do tremor. As contaminações por alimentos ou água, amebíase e toxoplasmose. E existem também doenças por contato sexual, como é o caso do tricomonas, que é a tricomoníase, que a gente viu, vai ver isso em doenças sexualmente transmissíveis. O tricomonas, ele vai provocar tricomoníase e ela pode passar de uma pessoa para outra através da relação sexual. Aí tem a doença de Chagas, que muitos de nós já conhecemos e já ouvimos falar. Ela é causada pelo percevejo barbeiro. Ele leva dentro dele alguns percevejos, levam dentro dele o tripanossoma, onde ele vai picar uma pessoa, e depois de picar uma pessoa, ele deposita fezes, as fezes estão contaminadas, e atinge a corrente sanguínea da pessoa e vai se alojar no coração, provocando o coração grande. Mas para isso, são muitos anos que ele fica fazendo família no coração e muitos anos para a doença aparecer. É causada pelo Trypanosoma cruzi, foi descoberta a primeira vez em 1909 por Carlos Chagas, brasileiro, foi ele quem descobriu a doença de Chagas, o nome da doença se deve ao nome dele, o termo cruzi se deve a Oswaldo Cruz, grande cientista brasileiro responsável por campanhas de erradicação de doença, como a peste bubônica, que é causada por uma bactéria, mas já está erradicada. O Trypanosoma cruzi, que é um parasita, é um protozoário, se locomove por meio de flagelos, que são estruturas em forma de filamentos e se agitam como um chicote. Falei anteriormente que o flagelo só tem a função de locomoção, ele não tem a função de capturar alimentos. A doença pode ser transmitida pelo inseto infectado, o protozoário também pode ser transmitido por transfusão de sangue infectado, por alimentos contaminados ou pela transmissão do feto, transmissão da mãe para o feto na hora do parto, tá? Quando pode acontecer a transmissão de sangue de um para o outro. O inseto vetor da doença de Chagas se alimenta de sangue e é chamado de barbeiro. Por que barbeiro? Porque ele normalmente pica a parte de barba da pessoa, parte do rosto, que é a parte que ele ataca normalmente à noite, porque a pessoa tem que estar quietinha, dormindo, e o que está exposto normalmente é essa parte do rosto. A pessoa pode adquirir o protozoário, o besouro pode adquirir o protozoário sugando sangue de pessoas infectadas ou de cães, gatos, animais silvestres, como tatu, gambá e roedores, ou de uma pessoa doente. Ao mesmo tempo em que ele pica uma pessoa, ele deposita fezes naquele orifício. Quando o indivíduo se coça, o protozoário penetra na ferida e chega até a corrente sanguínea, onde pode atingir órgãos como o coração e o cérebro. Mas, normalmente, ele atinge o coração, onde ele faz família, e o coração vai crescendo e a pessoa morre com coração grande, coração aumentado.
O barbeiro, ele pode ser encontrado nas frestas de parede de casa de taipa. Ou seja, se as moradias são de alvenaria, esse perigo não se corre, porque o besouro ele não consegue fazer buraquinhos na alvenaria, que é cimento, para se alojar lá dentro. Eles conseguem fazer buraquinho no barro, que é na casa de taipa, onde eles ficam escondidos. O controle é feito através de ações do governo. É preciso pesquisar a presença de transmissor nas habitações em situação de risco e eliminá-lo com inseticida. Normalmente, os programas de governo visitam essas casas da zona rural e faz a vaporização, a borrifação de inseticidas, matando o barbeiro, para fazer com que a doença não se infeste. A construção de casa de alvenaria, falei já, pode evitar a presença do inseto, ajudando no combate. É preciso manter a fiscalização dos bancos de sangue para evitar a transmissão na transfusão ou nos transplantes. Também pode acontecer por alimentos mal higienizados e pode contaminar bebês pela placenta da gestante ou pelo leite materno. São 2 modos de transmissão. A pesquisa avalia vacina para cachorros no combate da leishmaniose. É uma pesquisa que foi feita em uma área altamente endêmica no sudeste do país. Ela é endêmica por quê? Porque ela tem muitos casos de leishmaniose ou calasaca, não é popularmente chamado. Antes da intervenção, os cães infectados foram sacrificados e quando não aconteceu essa intervenção, o que se fazia com os cães infectados com leishmaniose? Eles eram sacrificados, eles eram mortos. Outros receberam 3 doses da vacina, com um intervalo de 21 dias entre cada dose. Depois dava uma parada, depois de 3 doses, e depois só repetia essa ação um ano depois. No resultado, foram feitos exames clínicos nos anticorpos específicos em todos os cães do segundo grupo. Após o experimento com cães, notou-se que a vacina é muito segura para aplicação e após uma reação positiva dos animais. Além disso, os anticorpos que combateriam a doença começaram a ter uma resposta nos animais que receberam essas doses, tendo alta com 1 mês após a aplicação, ou seja, são 3 doses, espaço de 21 dias entre cada dose, e depois de 1 ano retoma essa ação e ele começa a entrar em observação. Depois dessa observação, ele recebe alta depois de 1 mês, porque se não apareceu nada, é porque realmente funcionou essa vacina, mas ainda está em estudos. Está aí ela, a leishmaniose. No Brasil e em outros países da América Latina, são comuns 2 tipos de leishmaniose. A leishmaniose tegumentar, pele. Ela vai atacar apenas a pele, ou seja, uma forma externa. A doença se manifesta de forma externa, provocando feridas na pele e feridas na mucosa da boca ou do nariz, na parte interior do nariz e da boca. Ou a leishmaniose visceral, que ela ataca órgãos. Ela é uma leishmaniose interna. Ela ataca órgãos internos e diminui a capacidade do organismo de reagir a infecções provocadas pela doença. Por quê? Porque ela prejudica o sistema imunitário, ela baixa a imunidade da pessoa e a doença acaba atacando. O paciente apresenta uma febre baixa, anemia, aumento do volume abdominal, porque ela cresce o fígado, e emagrecimento, onde muitas vezes ela é confundida com leucemia. Ela será letal, o que é isso? Será mortal, ela pode provocar morte se houver uma demora no tratamento, tanto nos cães como com as pessoas, tá? Se houver suspeita, será necessário um exame de sangue ou de medula óssea, onde para identificar o protozoário,
onde é a partir desse exame que será identificado se é leishmaniose ou outro tipo de doença parasitária. O causador é um protozoário flagelado do gênero da Leishmania, é transmitida pela picada do mosquito palha ou biriguis, são tipos de mosquito. Esse inseto coloca ovos em regiões úmidas, como em galinheiros ou em terreno coberto por folha, porque está coberto por folha, ocorrem chuvas, seca a parte de cima, mas não seca a parte inferior da folha, e faz com que o solo fique umedecido. Essas áreas têm que ser mantidas sempre limpas, tem que ser essencial isso. Os cães domésticos podem ser infectados, sim. Eles emagrecem muito, apresentam descamação da pele, onde depois dessa descamação irá aparecer feridas que não cicatrizam. A identificação da doença em cães ocorre pelo exame de sangue, mas esses cães podem ser protegidos com coleiras repelentes. Essas coleiras têm que ser colocadas antes da doença acontecer. A prevenção se dá pelo controle dos mosquitos, limpeza rigorosa da casa e uso de repelentes. O SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuito contra a leishmaniose humana, Calazar. O nome popular da leishmaniose é Calazar. Enterobiose, enteróbicos vermiculares, é também chamado de oxiuríase. Oxiuros são pequenos vermezinhos, eles são minúsculos, mas são visíveis aos olhos, tá? Ele provoca oxiurase ou oxiuros, provocado por um nematódio, que é o enteróbios vermiculares, conhecido como oxiuros, já falei. Ambos se desenvolvem no intestino grosso do ser humano. Depois de fecundada, a fêmea dirige-se para a região em torno do ânus, onde deposita seus ovos. No ânus do ser humano, tá? Ela deposita ovos, onde rapidinho vai se transformar em vermes, tá? E provoca oxiúros, que são vários vermes localizados no ânus humano. O sintoma mais frequente é coceira, é uma coceira na região provocada pelo movimento da fêmea. Se tem muitos ovos, vai se desenvolver para várias fêmeas, tendo população de fêmeas no ânus humano, elas se movimentam provocando coceira. A transmissão pode ocorrer por autoinfestação, ou seja, uma pessoa se coça, leva a mão à boca, ou então pega em algum alimento, e isso pode ficar embaixo das unhas, e isso vai contaminando outras pessoas. Pequenas infestações não apresentam sintomas, mas quando o número de vermes é muito grande, pode ocorrer uma inflamação intestinal, eles podem perfurar o intestino, perturbar o sono por ação da coceira, e pode ter uma congestão na região anal, pode causar prisão de ventre, congestão da região anal. A prevenção pode ser feita com medidas de higiene, limpeza das unhas do corpo, troca e lavagem frequente de roupas em água fervente. Tem que cozinhar as roupas para matar os oxiúros. O tratamento deve ser feito através de medicações para verme ou vermífugos. Amebíase, aí vamos para outra doença. É causada por entamoeba histolítica, é um protozoário que apresenta pseudópodos, expansões, que são expansões da célula, elas se movimentam assim, e servem para capturar alimentos, se alimentarem, e servem também na locomoção. O contágio ocorre ao ingerir alimentos, água contaminada por cistos eliminados pelas fezes. No intestino grosso, o cisto libera as amebas que invadem a mucosa intestinal e provocam feridas e diarreia. Podem atingir o fígado ou outros órgãos, podem provocar lesões. Como os cistos são eliminados pelas fezes, são importantes os hábitos de lavar muito bem as mãos e os alimentos.
É importante também cobrar do governo os serviços de saneamento básico e a doença pode ser curada com medicamentos específicos para a ameba. Outras verminoses. Falta de abastecimento de água, rede de esgoto ou fossa séptica nas moradias do Brasil é uma ameaça à saúde das pessoas, pois muitas doenças são transmitidas por solo, água ou alimentos contaminados. Entre elas estão as doenças causadas por alguns vermes, os eumintos. Doenças causadas por eumito devem ser combatidas por meio de tratamento dos doentes, por meio de saneamento básico adequado ou por meio de medidas de higiene pessoal. Quando a doença já está muito grave, o corpo já está muito tomado por verminoses, tipo aquelas crianças de comunidades de nível muito pobre de sobrevivência, tem aquela barriga enorme, ali é excesso de verme, e tem casos já extremos, que os vermes tomam conta de todas as partes do corpo. A gente está vendo aí na figura uma verminose saindo até pelo olho. Pode acontecer? Pode. Pode sair pela boca? Pode sair pelo nariz, pelo ouvido, por todo o canto. Teníase e cisticercose são dois tipos de doenças, mas elas normalmente elas são explicadas juntas, porque tem tudo a ver uma com a outra. São provocadas por tênias, pelo gênero tênias, mas são provocados por espécies diferentes. Vamos ver? As tênias ou solitárias são parasitas, elas habitam o intestino delgado humano e provocam a doença chamada de teníase. A pessoa fica doente porque é tipo aquela coisa, menina fulana é magra porque parece que ela está com a solitária. Sim, que quando a pessoa está com uma tênia habitando o seu intestino delgado, todo o alimento que chega ali, a tênia ela simplesmente rouba. Chega uma hora que não tem mais alimento, ela começa a consumir partes do nosso intestino, provocando uma doença chamada de teníase. Algumas podem parasitar bois, enquanto outros podem parasitar os porcos. A tênia possui uma cabeça, como vocês estão vendo aí na imagem do meio. Essa cabeça se prende na parede interna do intestino do hospedeiro, que pode ser o boi, pode ser o porco, pode ser o ser humano. A maioria mede de 3 a 8 metros, elas são muito grandes e tem uma aparência como uma fita, ela tem uma aparência achatada. São hermafroditas, ou seja, elas se reproduzem no mesmo corpo, o mesmo corpo possui o sexo masculino e feminino, elas se fundem, os dois gêneros, o masculino e o feminino, se fundem dentro do mesmo corpo, onde formam os ovos. Após a fecundação, os segmentos maduros, cheios de ovos, se desprendem do corpo do verme e saem com as fezes do doente, que é chamado de hospedeiro. Aqui nós temos um ciclo, o ciclo da tênia. Aí no número 1, os ovos da tênia são ingeridos pelo porco, pois o porco, na maioria das vezes, porco de rua, se alimenta de restos de lixo, de comida que tem ali. Ele adquire os ovos, que transformam-se em larvas dentro dele. No número 3, o homem ingere carne de porco crua ou mal cozida, se essa carne estiver contaminada. A larva da tênia aloja-se no intestino do homem, que ele ingeriu, né, ele comeu, e depois disso ela percorre a corrente sanguínea e depois aloja-se no tecidos, que pode ser músculo ou cérebro. Se for no cérebro, é um pouco mais perigoso, porque ela provoca vários tipos de sintomas. Fezes com ovos de tênia se contaminam a água e os vegetais. Porcos ingerem ovos da tênia soli e o boi ingere ovos da tênia saginata. Como eu disse, são gêneros da tênia, mas são espécies diferentes. Dessas duas tênias saem
larvas que se instalam nos músculos do animal. O cozimento correto da carne destrói a estrutura do cisticérculo. Ou seja, tudo que é muito bem cozido, muito bem assado, não irá resistir, o bicho não resiste a alta temperatura. Se está bem cozido, não tem problema nenhum. Porém, se uma pessoa come carne contaminada, crua ou mal cozida, o hemito vai lá se alojar no intestino delgado e passa a se desenvolver. E depois ele passa a criar população, depositando ovos e ovos e ovos. Essa pessoa acaba se fazendo suas necessidades em lugares à toa, são pessoas que moram em lugares onde não tem saneamento, faz suas necessidades fisiológicas por ali mesmo, outra pessoa vem uma enchente, coloca, essas fezes ficam misturadas na água, vem outras pessoas ou crianças se utilizam dessa água, onde pode passar perto da boca, pode engolir, vai se contaminando, por aí vai. Ao apresentarem sintomas, o paciente sente dores de barriga, dores no abdômen, fraqueza e perda. Claro, fraqueza e perda de peso. Se a tênia está se alimentando de tudo que a gente está comendo, a gente não vai ter como engordar. Ovos da tênia sólida ingeridos, as larvas podem se instalar nos músculos, no cérebro, formando cisticérculos, provocando lesões muito sérias no cérebro, se não forem removidos por cirurgias ou destruídos por medicamentos. Entre as medidas específicas de combate à teníase ou à cisticercose estão fiscalização da carne nos abatedouros, ingestão de carne bem passada. Essa fiscalização, quando os fiscais encontram carnes contaminadas, que elas são extremamente visíveis aos olhos, olhe nessa figura aqui, a gente chama que essa carne está contaminada com caroços, mas na verdade são ovos de tênia. Hábitos de higiene pessoal, como lavar sempre as mãos antes de manipular alimentos, depois das evacuações e antes das refeições. São hábitos que você tem que ter. Esquistossomose, uma doençazinha perigosa. Ela é uma doença conhecida como barriga d'água ou febre do caramujo. Ela é causada pelo Schistosoma mansoni, que ele vai se alojar dentro do caramujo, e pessoas que passam muito tempo ou pescando ou fazendo alguma atividade dentro de açudes, de lagoas, normalmente de água doce, podem ser contaminadas. Vamos ver. A fêmea põe os ovos eliminados das fezes de uma pessoa doente. Essas pessoas que passam muito tempo dentro de açude acabam depositando suas fezes, que estão contaminadas, em ambiente aquático. Esse xistosoma atinge a água doce, origina pequenas larvas, os ovos, penetra o corpo dos caramujos, multiplicam-se e desenvolvem-se. As larvas saem dos caramujos, contaminam, já se tornou larva, começa a sair dos caramujos, contamina rios, lagos ou riachos ou açudes, penetra o corpo humano através da nossa pele. Se a gente tiver dentro do açude que a água esteja contaminada, as larvas são tão pequenas que entram pelos poros da nossa pele ou por algum ferimento que a gente venha a ter na pele. Atinge o fígado e o intestino delgado, provocando diarreia e intestinos inflamados, além de muitas dores abdominais. A barriga do paciente fica muito dilatada pelo acúmulo de líquido no plasma sanguíneo. As estimativas indicam que cerca de 1,5 milhão de pessoas estejam infectadas por Schistosoma mansoni no país, principalmente em alguns estados do Nordeste ou do Sudeste, onde a doença é endêmica. Época por época, ela vai aparecendo. Os vermes da esquistossomose podem ser eliminados por uso de medicamentos. Entre medidas de combate à esquistossomose estão identificação dos locais com potencial de transmissão,
coleta de caramujo de forma manual, olhou o caramujo, isso pessoas especializadas, tá? Porque tem que estar com luva. Vai coletando o caramujo e colocando dentro de um saco com bastante sal ou água quente para danificar os ovos. Campanhas de informação e conscientização da população alertando sobre a doença e seu modo de transmissão. Ciclo, aí a gente já vai para a larva migrans. É aquela doença que normalmente nos pés que vai andando, fazendo um mapazinho, o caminhozinho da larva. Chama de larva migrans, porque ela migra de um lugar para o outro, ou bicho geográfico. Elas são livres no solo, normalmente solo onde tem a presença de cachorros e gatos contaminados, tá? Onde eles fazem cocô e xixi por ali, acaba contaminando aquele local e a larva vai adentrar no corpo do paciente através da pele. Claro que a pessoa tem que estar descalça, por isso que os ambientes contaminados normalmente é regiões de praia. São espécies de nematóides que parasitam o intestino de cães, Ancylostoma canino, ou gatos, que é o Ancylostoma brasiliensis. Produzem larvas que penetram a epiderme humana e deslocam-se sob a pele, abrindo túneis que lembram o traçado de um mapa e provocam uma intensa coceira. Essa doença é chamada de larva migras cutânea, bicho geográfico, dermatite pruriginosa. O nome pruriginosa quer dizer coceira, prurido é coceira, uma coceira na pele por onde ele vai andando. O bicho das praias, pois é muito comum praias poluídas por fezes de cães e gatos. Isso deve-se a quem? Ao dono do animal, que deve fazer seus passeios com o animal levando o saco plástico. O animal fez as necessidades, cabe ao dono limpar. Se o seu bichinho estiver contaminado, vai contaminar principalmente muitas crianças. Existem medicações que combatem essa larva migrans. Essas medicações são à base de pomada, mas tem um detalhe. Para combater a larva migra, tem que primeiro botar pedra de gelo em cima para congelar. Já que ele está só com uma pelezinha de nada, ele congela, depois passa a pomada. É o tempo que está descongelando, é o tempo que a pomada entra e mata a larva. Se não passar o gelo, não vai dar tempo, porque elas são muito rápidas. A prevenção pode ser feita impedindo o acesso de animais a praias, que a gente não pode mais, animais a tanques de areia em escolas e parques onde as crianças brincam. É preciso realizar exames periódicos nos animais para verificar se eles estão contaminados com o verme e medicamentos. O ideal também é usar chinelos na praia e sentar-se em cadeiras cobertas com toalhas, ou em cadeiras mesmo, porque sentar-se na areia pode ser contaminado, porque está em contato, a pele em contato com a areia. Há medicamentos que matam as larvas, esses medicamentos são à base de pomadas, tá? É utilizado para pomadas, mas vejam essa figura, isso é em caso extremo, pessoas que estão contaminadas, não faz o cuidado essencial e acaba coçando os olhos, onde a larva pode adentrar nos olhos e fazer caminho lá dentro também. Pessoal, eu queria agradecer a vocês, mais uma vez, por estarmos juntos, pessoal do 7º ano. Breve estaremos ao vivo, de forma presencial, mas, de qualquer maneira, muito obrigada pela atenção de vocês. Quinta-feira nos encontraremos ao vivo, tá? A gente se encontra ao vivo com a correção e explicação das nossas atividades, ok? Tchau, beijo, obrigada.